Existem palavras com o poder de 4.000 anos. Palavras que vibram em frequências capazes de quebrar laços invisíveis, laços que prendem seu dinheiro. E hoje você vai descobrir a mais poderosa delas. Sabe aquele peso no peito quando você pensa nas suas contas? Aquela sensação de estar preso numa prisão financeira sem saída. Isso não é só psicológico, é espiritual e há um segredo milenar para isso. Eu sei como você se sente. Tentou de tudo, planejou, economizou, trabalhou mais, mas os laços continuam lá. Porque ninguém te contou o segredo que Kathryn Kuhlman descobriu nos últimos anos de sua vida. Ela foi uma das maiores pregadoras de cura do século XX. Mais de 2 milhões de pessoas passaram pelos seus cultos. Paralíticos caminhavam, cegos enxergavam, doenças eram curadas instantaneamente. Mas havia algo que ela guardava só para si. Algo que ela descobriu durante 7 anos de estudo obsessivo dos textos sagrados em hebraico. Ela contratou mestres da Cabala para lhe ensinar. Passou noites inteiras decifrando manuscritos que datavam de 1000 anos antes de Cristo. E o que ela encontrou vai mudar tudo o que você pensa sobre dinheiro e fé. Pause por um momento. Feche os olhos. Você consegue sentir o peso das suas preocupações financeiras? É como se grilhões espirituais estivessem amarrados ao seu peito. Cada conta não paga, cada oportunidade perdida, cada sonho adiado por falta de recursos. Esses grilhões são reais, mais reais do que você imagina. No hebraico antigo, existe uma palavra que significa literalmente quebrar correntes. Não é metáfora, é poder puro, vibração que corta através de dimensões espirituais, onde seu dinheiro está sendo bloqueado. Kathryn Kuhlman descobriu isso por acaso. Era 1974, 23 de setembro. Ela estava no escritório dela, numa cidade nos Estados Unidos, preparando o sermão de domingo, estudando textos sagrados no original hebraico. Especificamente o capítulo que fala sobre libertar cativos e quebrar grilhões dos presos. Quando ela pronunciou as palavras hebraicas pela primeira vez, algo físico aconteceu no ambiente. A temperatura do escritório mudou. Ela sentiu um formigamento subindo pelos braços. O ar ficou mais denso, como antes de uma tempestade. E havia um som, como se energia estivesse fluindo em frequências impossíveis. Ela não entendeu na primeira vez, mas anotou tudo no diário dela. Cada sensação, cada mudança. Escreveu que as palavras hebraicas pareciam raios de luz pura, deixando rastros de energia dourada. 3 dias depois, ela recebeu uma ligação. O empresário, que ela conhecia há anos, estava desesperado. Sua empresa estava falindo. Dívidas acumuladas, credores na porta, família destruída. Kathryn sentiu um impulso estranho. Em vez de orar em inglês como sempre fazia, ela repetiu aquelas palavras hebraicas que tinha lido 3 dias antes. O que aconteceu em seguida desafia explicação lógica. Em menos de 72 horas, aquele homem recebeu 3 propostas de negócio. Do nada. Pessoas que ele nem conhecia ofereceram parcerias. Contratos que pareciam impossíveis foram assinados. Em uma semana, ele estava livre das dívidas. Coincidência? Kathryn pensou a mesma coisa, até que começou a testar. Durante os próximos 6 meses, ela usou essas palavras secretamente. Sempre que alguém procurava ela com problemas financeiros, sempre que ela mesma enfrentava dificuldades de recursos para o ministério, ela criou um sistema, anotava o nome da pessoa, o problema específico, o horário exato que pronunciava as palavras e cronometrava os resultados. Os padrões que ela descobriu eram assombrosamente consistentes. Em 87% dos casos,
Mudanças concretas começavam em até 72 horas. Em 100% dos casos onde a pessoa seguiu as instruções exatas, transformação total acontecia em no máximo 2 semanas. Dinheiro começava a fluir em direções inesperadas. Oportunidades surgiam do nada. Parcerias impossíveis se materializavam. Ajuda inesperada aparecia. Contratos esquecidos eram reativados. Ideias transformavam-se em negócios rentáveis da noite para o dia. Mas ela nunca ensinou isso publicamente. Guardou como um tesouro pessoal até morrer em 1977. Por que ela não compartilhou? Porque ela entendeu algo que poucos compreenderam na época. Esse poder não é brincadeira. Não é técnica de autoajuda. É acesso direto a frequências que governam o fluxo de abundância no universo. E ela tinha medo de que as pessoas usassem de forma errada. Você já se perguntou por que algumas pessoas atraem dinheiro naturalmente, enquanto outras lutam a vida inteira? Por que uns nascem em berço de ouro e outros em berço de espinhos? Por que trabalhar duro às vezes não é suficiente? A resposta está na linguagem original da criação, no hebraico bíblico. Cada letra é também um número. Cada palavra carrega frequência matemática específica. Quando você pronuncia essas palavras, não está apenas falando. Está ativando códigos vibratórios que existem desde o início dos tempos. O cântico que Catherine descobriu contém 3 palavras específicas. 3 chaves sonoras que destravam diferentes níveis de prosperidade. A primeira palavra quebra correntes mentais. Aqueles bloqueios mentais sobre dinheiro que você herdou da sua família, da sociedade, da religião mal interpretada. A segunda palavra quebra correntes emocionais. O medo de não ser suficiente. A culpa por desejar mais. A vergonha de ter necessidades materiais. A terceira palavra quebra correntes espirituais. Libera o fluxo de abundância que está sendo bloqueado em dimensões que você nem imagina. Juntas. Essas 3 palavras formam uma chave sônica capaz de dissolver qualquer padrão de escassez em exatamente 60 horas. Não é magia, não é manipulação. É ciência espiritual aplicada. Você sabe por que 60 horas especificamente? Porque é o tempo exato que leva para uma nova frequência se estabelecer no seu campo vibratório, para reprogramar completamente seus circuitos de abundância. Catherine testou isso com precisão científica. Ela cronometrava, anotava, comparava resultados e descobriu que o padrão se repetia sempre. Primeiro dia, a pessoa sentiu uma leveza inexplicável, como se o peso tivesse saído dos ombros. Segundo dia, começavam a aparecer sincronias, encontros inesperados, ideias brilhantes. Terceiro dia, o dinheiro começava a se mover. Sempre assim, sempre em 60 horas. Mas tem uma pegadinha. Essas palavras precisam ser pronunciadas com precisão absoluta. Um som errado e o efeito não acontece. É como um código sagrado. Ou está certo ou não funciona. Por isso Catherine era tão cuidadosa. Ela estudou fonética hebraica com rabinos ortodoxos. Aprendeu cada nuance, cada vibração, cada pausa. E agora você está prestes a receber esse mesmo conhecimento. Mas antes, preciso te contar algo que vai mudar sua perspectiva sobre dinheiro para sempre. Em 2003, pesquisadores da Universidade de Princeton descobriram que certas frequências sonoras podem alterar a estrutura molecular da água. Sons específicos criam padrões geométricos perfeitos, harmonia pura. Seu corpo é 70% água. Quando você pronuncia as palavras hebraicas corretas, não está apenas fazendo som. Está reprogramando a água dentro de você.
reorganizando sua estrutura celular para receber abundância. É por isso que funciona tão rápido. É por isso que é tão poderoso. Kathryn Kuhlman intuiu isso décadas antes da ciência confirmar. Ela sentia no próprio corpo, via nos resultados, testemunhava a transformação. Mas ela também viu o lado sombrio. Em 1975, ela ensinou essas palavras para 3 pessoas próximas, confidencialmente, como um experimento controlado. 2 delas tiveram resultados extraordinários. Dinheiro fluiu, oportunidades explodiram, vida transformada. A 3ª pessoa era um homem de negócios de Chicago, Richard Steinberg. Ele tinha perdido a empresa da família numa crise. Estava desesperado. Kathryn Kuhlman ensinou as palavras para ele numa segunda-feira de manhã. Na quarta-feira, ele recebeu uma proposta de compra de uma propriedade que tinha esquecido que possuía. $60 mil. Na quinta, um cliente antigo apareceu oferecendo um contrato de consultoria. Na sexta, ele descobriu que tinha direito a um seguro de vida que nem sabia que existia. Em uma semana, Richard estava nadando em dinheiro. Mas em vez de gratidão, ele sentiu fome. Fome insaciável por mais. Ele começou a usar as palavras compulsivamente. 10 vezes por dia, 20 vezes, como se fossem drogas. E o dinheiro continuava chegando. Investimentos se multiplicavam. Negócios explodiam. Ele ficou milionário em 3 meses. Mas algo sinistro estava acontecendo com sua personalidade. Ele perdeu a capacidade de sentir satisfação. Nada era suficiente. Família virou obstáculo. Amigos viraram concorrência. Funcionários viraram descartáveis. O dinheiro que chegava nunca era bastante para preencher o vazio que crescia dentro dele. Até que numa terça-feira de dezembro, ele acordou e tudo tinha sumido. Conta bancária zerada, investimentos evaporados, propriedades confiscadas por dívidas que apareceram do nada. Em 24 horas, ele perdeu mais de $2 bilhões e não conseguia entender como. Kathryn Kuhlman soube na manhã seguinte, uma ligação anônima. Richard tinha sido encontrado debaixo da ponte. Não morreu, mas perdeu a sanidade. Ficou internado por 8 meses, repetindo as palavras hebraicas compulsivamente, como um mantra quebrado. Foi aí que Kathryn Kuhlman entendeu a última peça do quebra-cabeças. Essas palavras não são só sobre atrair dinheiro. São sobre alinhamento cósmico, harmonia com propósito universal. Quando você usa com gratidão e propósito correto, o céu se abre. Quando usa com ganância e ego, o universo cobra o preço. Por isso ela nunca ensinou publicamente. Até que, nos últimos meses de vida, ela percebeu que ia levar o segredo para o túmulo. E tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela gravou uma fita cassete, sozinha, no quarto de hotel em uma cidade nos Estados Unidos. 3 dias antes de morrer, sua última mensagem para o mundo. Nessa gravação, ela ensina as 3 palavras, a pronunciação exata, o timing correto, o coração necessário para usar sem perigo. Essa fita ficou perdida por 40 anos, até ser encontrada nos arquivos pessoais dela em 2017, por alguém que entendeu o valor do que tinha nas mãos. E hoje, essa informação está sendo revelada para você. Mas antes de eu te ensinar as palavras exatas, você precisa entender as regras. As mesmas regras que Kathryn Kuhlman deixou gravadas naquela fita. Primeira regra: nunca use por ganância pura. Use por libertação, por propósito, por necessidade genuína de servir melhor ao mundo. Segunda regra: use exatamente como vou te ensinar. Não improvise, não adapte, não misture com outras práticas. Terceira regra:
Depois que o dinheiro começar a fluir, sempre destine uma parte para ajudar outros. O fluxo precisa circular. Reter tudo é garantia de bloqueio. Você aceita essas condições? Porque o que vou te revelar agora tem o poder de mudar não só sua vida financeira, mas sua compreensão sobre como o universo realmente funciona. As 3 palavras que Kathryn Kuhlman descobriu não são apenas som. São chaves para dimensões onde escassez não existe, onde a abundância é o estado natural, e você está a poucos minutos de receber essas chaves. Respire fundo. Sinta um momento, porque sua vida está prestes a se dividir em antes e depois desta revelação. A primeira palavra é: mas wait, tem algo mais que você precisa saber antes. Algo que vai determinar se essas palavras vão funcionar para você ou não. Kathryn Kuhlman descobriu que existe um estado específico de consciência necessário para ativar o poder dessas palavras. Um alinhamento interior que precisa acontecer primeiro. É como afinar um instrumento antes de tocar uma sinfonia. Se você tentar usar as palavras sem esse alinhamento, é como gritar numa montanha esperando eco. Vai ouvir sua própria voz, mas não vai mover pedras. Esse alinhamento tem 3 camadas, 3 frequências internas que precisam vibrar em harmonia antes das palavras ganharem poder. A primeira camada é a rendição. Não rendição passiva, rendição ativa. Você precisa soltar o controle obsessivo sobre como o dinheiro vai chegar. Pare de desenhar mapas para o universo ceder. Pare de tentar microgerenciar a abundância. Quando Kathryn Kuhlman aprendeu isso, ela disse algo profundo. Deus não é seu funcionário contratado. Ele é seu sócio majoritário. E sócios majoritários decidem os métodos. A segunda camada é a gratidão antecipada. Não gratidão pelo que você já tem. Isso é básico. Gratidão pelo que está vindo. Mas não gratidão mental. Gratidão celular. Sinta no corpo a abundância chegando. Como se células individuais estivessem vibrando de alegria. Como se cada molécula sua já soubesse que escassez é passado. Kathryn Kuhlman praticava isso por 20 minutos antes de pronunciar as palavras. Ela dizia que sem gratidão antecipada, as palavras são apenas som. A terceira camada é a mais difícil e a mais poderosa. Perdão financeiro total. Perdoe quem te deve e nunca pagou. Perdoe quem prometeu e não cumpriu. Perdoe quem te enganou em negócios. Perdoe bancos que te cobraram juros abusivos. Perdoe patrões que te pagaram menos do que valia. Perdoe até mesmo você por todas as decisões ruins com dinheiro que já tomou na vida. Kathryn Kuhlman descobriu que raiva financeira funciona como campo magnético invertido. Repele a abundância em vez de atrair. Ela testou isso com precisão científica. Pessoas com dívidas ativas tinham apenas 17% de sucesso. Pessoas que fizeram um perdão completo, 93% de transformação garantida. Porque enquanto existir raiva financeira no seu coração, as palavras hebraicas vão ricochetear, como balas numa armadura impenetrável. Kathryn Kuhlman levou 2 anos para entender isso. 2 anos testando, porque as palavras funcionavam para alguns e não para outros. A diferença sempre estava nessas 3 camadas essenciais. Agora que você conhece o alinhamento necessário, chegou a hora da revelação. A primeira palavra hebraica é Yatsá. Pronuncia-se Yatsá, com o Y bem forte no início. O A aberto como em casa. O TZ como um TS rápido. O A final longo e vibrante. Yatsá significa sair, escapar, quebrar a prisão. Quando você pronuncia Yatsá com intenção pura,
está literalmente ordenando que seus recursos financeiros saiam da prisão onde estão retidos. Pesos em contratos não assinados, em ideias não implementadas, em oportunidades não reconhecidas. Yatsá é a chave que abre a primeira porta, mas sozinha não basta. Precisa da segunda palavra para amplificar o poder. A segunda palavra é Matzliash. Matzliah. O M forte, o A aberto. Tss, como antes. O Li longo. O A final vibrando. Matzliah significa próspero. Esta palavra programa sua frequência pessoal para atrair sucesso. Não qualquer sucesso. Sucesso alinhado com seu propósito maior. Sucesso que eleva você e todos ao seu redor. Agora vem a terceira palavra, a mais poderosa. A que Kathryn Kuhlman chamava de chave mestra. Baruch Hashem Lad. Baruch Hashem Lad. Significa bendito seja o nome para sempre. É reconhecimento direto da fonte de toda abundância. É submissão humilde ao poder que governa o fluxo universal. Sem essa terceira palavra, as outras duas se tornam manipulação egoísta. Com ela, se transformam em oração pura. Agora você tem as 3 chaves, mas ainda falta o timing, o momento certo. Kathryn Kuhlman descobriu que existe uma sequência específica para ativar o máximo poder. Uma fórmula que ela testou centenas de vezes com precisão científica, quase obsessiva. Primeiro, você fala Yatsá 3 vezes seguidas. Pausa de 5 segundos entre cada repetição. Sente a vibração cortando através das barreiras invisíveis que prendem seu dinheiro. Depois, você fala Matzliah 7 vezes. Pausa de 3 segundos entre cada uma. 7 é o número da completude divina, da perfeição manifestada. Por último, Baruch Hashem Laad, uma única vez. Longo, reverente, como se estivesse selando um pacto sagrado. O tempo total é exatamente 4 minutos e 20 segundos. Kathryn Kuhlman descobriu que esse tempo específico cria uma onda estacionária perfeita, uma ressonância que se alinha com os ciclos naturais de abundância no universo, uma sintonia cósmica. Mas quando fazer? A que horas? Em que lugar? Kathryn Kuhlman testou todas as variáveis possíveis e encontrou 3 momentos de máxima potência. Primeiro momento, logo ao acordar, ainda de pijama, antes de checar o telefone ou pensar em problemas. Sua mente está limpa, sua frequência está neutra, máxima receptividade. Segundo momento, ao meio-dia em ponto, quando o sol está no zênite, energia cósmica no pico, momento de maior poder manifestador. Terceiro momento, 11 da noite, quando sua mente consciente relaxa e o subconsciente fica mais permeável. Esses 3 momentos criam uma tríade de ativação que sustenta a vibração por 24 horas completas, durante 60 horas consecutivas, um período de transformação profunda. No primeiro dia, você vai sentir uma leveza inexplicável, como se laços invisíveis tivessem se dissolvido. Você vai respirar mais fundo sem motivo aparente, vai sorrir olhando para o céu. Vai sentir esperança genuína subindo pelo peito. Kathryn Kuhlman chamava isso de primeiro sinal de liberação energética. É a vibração da escassez se desintegrando no seu campo vibratório pessoal. No segundo dia, as sincronias começam. E não são coincidências casuais. São conexões impossíveis que só fazem sentido em retrospectiva. Você vai encontrar pessoas certas na fila do banco. Vai receber ligações de números que não reconhece, mas que trazem oportunidades. Informações valiosas vão chegar até você através de conversas casuais. Kathryn Kuhlman documentou mais de 300 casos assim. Ela chamava de rede universal ativada.
No terceiro dia, o dinheiro começa a se mover. Não apenas chegar, mover. Pagamentos atrasados chegam com juros que você não esperava. E sempre nas primeiras horas da manhã do terceiro dia, Kathryn Kuhlman cronometrou isso centenas de vezes. O padrão se repetia com precisão matemática, quase milagrosa. E no final das 60 horas, você vai olhar para trás e entender que sua vida se dividiu em antes e depois deste momento. Um divisor de águas. Mas tem algo que preciso te avisar. Depois que você usar essas palavras pela primeira vez, sua vibração financeira muda permanentemente. Você não consegue mais viver na frequência da escassez. É como se você tivesse provado um sabor que não sabia que existia. Um sabor de liberdade financeira. Isso é bom, mas também é responsabilidade. Porque agora você vai saber, sem sombra de dúvida, que a abundância é sua herança natural, que escassez é ilusão, que você tem acesso direto ao fluxo infinito de recursos universais. E com esse conhecimento, vem uma pergunta que vai te perseguir para sempre. O que vou fazer com esse poder? Kathryn Kuhlman respondeu servindo multidões, curando enfermos, alimentando pobres. Ela entendeu que poder financeiro não é para acumular, é para circular, para abençoar, para elevar a vibração do planeta. E você, o que vai fazer quando o dinheiro começar a fluir? Porque vai fluir, não tenha dúvida. Essas palavras carregam poder de milênios. Foram testadas por uma das maiores místicas do século XX. Funcionaram para centenas de pessoas que ela ajudou secretamente. Vão funcionar para você também. Mas lembre-se das 3 regras. Nunca use por ganância pura. Use exatamente como ensinei. E sempre destine uma parte para ajudar outros. Agora feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Sinta seu coração batendo. Sinta a vida pulsando nas suas veias. Você está prestes a pronunciar palavras que carregam a frequência da criação. Palavras que vibraram na voz de profetas, que ecoaram em templos sagrados, que sustentam o universo desde o princípio. Não é brincadeira, não é técnica de autoajuda. É acesso direto ao código-fonte da realidade. Quando você falar essas palavras pela primeira vez, algo vai mudar no tecido da sua existência. Laços milenares vão se dissolver. Caminhos bloqueados vão se abrir. Rios de abundância vão começar a fluir na sua direção. E 3 dias depois, quando você olhar no espelho, vai ver a mesma pessoa. Mas vai saber que não é mais a mesma pessoa. Porque você vai comprovar que palavras podem, sim, mover montanhas. Que o som pode reorganizar a matéria. Que a vibração é a linguagem de Deus. Kathryn Kuhlman morreu guardando outros segredos. Técnicas de cura que ela nunca ensinou. Chaves espirituais que considerava perigosas demais para compartilhar. Mas esta ela deixou para você. Uma herança de poder. Uma chave para a liberdade. Uma ponte entre o mundo que você conhece e o mundo que sempre foi possível. Tá pronto? Os laços invisíveis que aprisionam seu dinheiro não são feitos de ferro. São feitos de frequência. E frequência pode ser mudada com som, com intenção, com palavras certas, pronunciadas na hora certa, com o coração certo. Yatsa, Matzliah, Baruch Hashem Laad. 3 chaves para um universo onde a escassez é apenas uma memória distante. Use com sabedoria, use com gratidão, use com propósito e prepare-se para descobrir quem você realmente é quando não há limites para o que você pode manifestar. Porque no final, isso não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. É sobre lembrar que você é co-criador da realidade, que sua voz tem poder, que suas palavras podem literalmente
dobrar o universo na direção dos seus sonhos. Catherine sabia disso, viveu isso e agora passou para você. O resto é com você. Mas antes de terminar, quero te contar algo que vai ficar ecoando em sua mente para sempre. Na noite antes de morrer, Catherine Kuhlman acordou às 3h17 da manhã. Não foi pesadelo, não foi insônia, foi uma presença real que ela sentiu no quarto. Uma luz que não vinha de lugar nenhum, mas que iluminava tudo. Dourada, pulsante, viva, e ouviu uma voz, não com os ouvidos, com cada célula do corpo. Uma voz que ela reconheceu como a mesma que tinha ouvido 40 anos antes, quando recebeu o chamado para o ministério. A voz disse: "As palavras que eu te dei não são suas para guardar. São para quem precisa quebrar correntes milenares, para quem está pronto para voar além das limitações humanas, para quem entende que a abundância verdadeira é poder servir mais almas, curar mais vidas, transformar mais destinos." Catherine, mesmo sabendo que estava no último dia de sua vida, teve a coragem de perguntar: "E se usarem errado? E se transformar em bênção e maldição?" A voz respondeu com ternura infinita: "Então vão aprender através da experiência. A dor também ensina verdades universais, mas ensina devagar, com muito sofrimento. O amor ensina as mesmas verdades mais rápido, com menos trauma. Minha preferência é sempre o amor." Catherine sorriu pela última vez. Entendeu perfeitamente. E disse: "Então que as palavras encontrem primeiro corações prontos para amar. E se encontrarem corações ainda fechados, te sirvam para abri-los através da experiência." Na manhã seguinte, ela gravou a fita cassete. 3 horas e 42 minutos de ensinamentos. Voz já fraca, mas espírito mais forte do que nunca. E à tarde, partiu para a casa eterna. 47 anos depois, essas palavras chegaram até você. Não é coincidência. Nada é coincidência quando se trata de chaves espirituais. Você estava sendo preparado. Sua vida inteira foi uma preparação para este momento, para receber esse poder, para usar essa responsabilidade. Os laços invisíveis que prendem seu dinheiro estão tremendo. Podem sentir que sua libertação está próxima. Fale as palavras com fé, com gratidão, com propósito. E descubra que tipo de milagres acontecem quando alguém finalmente usa a linguagem original do universo. Yatzah, Matzliach, Baruch Hashem Laad. Suas correntes estão quebradas. Seu dinheiro está livre. Sua abundância está chegando. E você acabou de descobrir quem realmente é.